distrito de Caeté foi fundado em 1861, mesma época em que foi erguida a igreja de São Francisco de Assis. Pelos arredores, muitas fazendas já se desenvolviam em torno das plantações de café. Parte da história deste povoado, que tem hoje cerca de 1.200 moradores, está guardada em livros que são verdadeiras relíquias e estão preservadas no cartório de registro civil e notas da comunidade. Ao folheá-los, encontramos os primeiros registros de nascimentos e óbitos do povoado em 1879. O período ainda era o da escravidão, e ali também estão marcados tempos difíceis deste povo negro que ajudou com o seu suor a desenvolver a região. Concedo o passaporte deste município para a província do Rio de Janeiro, com escala pela Bahia, do escravo de nome Manuel, crioulo, com 21 anos de idade, solteiro, matriculado na coletânea deste município sob o número 726 de matrícula e 10 da relação apresentada por seu senhor, o capitão Manuel Antunes de Macedo, cujo escravo segue para ser vendido. Pagou seu referido senhor a quantia de 150 réis pela exportação do mesmo. A tabeliã Ana Maria mostra como eram os registros de deslocamento e venda dos escravos a partir de 1872. O primeiro documento de morte no distrito também foi de um escravo de nome Domingos, que morreu de moléstia orgânica do fígado. É a memória, né, da localidade que está toda aqui, né? Você viu aqui, a gente tem escrituras de escravos, né, que vinham para cá, para as fazendas, daqui a colonização toda que foi por italianos e alguns portugueses. Então a gente tem registros desses escravos, a gente tem os livros de registro que começam em 1879. Então vocês viram o nosso acervo aqui. É um cuidado muito grande com a conservação desses livros, porque eles são fundamentais para preservar a memória, né, das pessoas que aqui foram registradas. Então eu tenho o maior cuidado com essa conservação. Vocês viram a posição até de guardar os livros, os locais de acondicionamento deles, sempre bem fechados. Caeté já foi distrito, bairro e agora volta a ser distrito, porém com o nome Caeté de Minas, para não ser confundido com a cidade de Caeté, na Grande Belo Horizonte. Esse nome significa mato denso, espesso, e de acordo com alguns moradores, vem da época dos tropeiros. A história de Caeté é também a história da Estrada Real, que passava por aqui. E daqui seguiam os tropeiros com o ouro das Minas Gerais levado para o Rio de Janeiro. Essa história ficou registrada em marcos como este aqui. Outros marcos da Estrada Real podem ser vistos pelo caminho, mas a história ficou marcada apenas em algumas casas centenárias que ainda resistem ao tempo. Muito poucas. 2 delas estão no entorno da Praça da Matriz e uma outra é a que hoje abriga o cartório na Rua São Francisco. Em uma destas casas, próximo à igreja, vive há cerca de 40 anos o casal Tereza e José Carlos. Caeté é o primeiro caminho do Rio de Janeiro para as Minas Gerais. Ia direto para Ouro Preto. E as casas aqui antigas eles não preservaram, a prefeitura não quis... não tombou, tinha um monte de casa antiga aqui, caiu tudo. A minha ainda existe a fachada, aquela do lado da minha vizinha, também ainda tem uma fachada, mas não tem mais casas antigas aqui. Então aqui ou era um local de almoço ou um local de pouso. Então, quando almoçava aqui, eles iam até Matias Barbosa e Matias Barbosa eles pousavam lá onde tem aquela igrejinha. Ali era uma estalagem. Marileia é a proprietária do imóvel que hoje abriga o cartório. Aí o meu avô e minha avó se conheceram no navio, aí vieram para Caeté, não sei como, mas eu sei que a maior parte dos italianos, tudo vieram para essa região nossa aqui, de Caeté e Sarandira. E aqui foram constituindo família, tiveram 9 filhos, aí minha mãe, meu pai, aí meus tios, primos, foram tudo ficando aqui, casando. Hoje tem casas aqui, tem sítios, tem granjas. Essa casa minha que não é herança da família Meroto, que é a família Meroto. Mas aqui morou meu tio, nasceu o primo meu. Essa casa minha é uma das mais antigas de Caeté. Então, o que eu tenho aqui, eu tenho história para contar, porque eu tenho raiz aqui. A região ainda conserva belas fazendas centenárias, mas faltam projetos turísticos que valorizem a memória do distrito. Eu acho que precisa de mais atrativos para o caetense não sair daqui, porque eles vão embora.
porque a gente não tem nada aqui que estimula trabalho, fonte de trabalho, não tem fonte de renda, não tem, nós não temos nada de turismo aqui. E o poder público está em falta, não só em Caeté, como está no Brasil inteiro, não é só aqui, mas a gente reconhece essa falha. Se depender de Luciana, nascida e criada em Caeté, como ela gosta de destacar, turistas não vão faltar no povoado, atraídos pela fartura da culinária mineira. Cozinheira de mão cheia, ela ainda se aperfeiçoa fazendo curso de gastronomia. Hoje está sendo o meu sustento, a gastronomia. Eu trabalho bastante a comida mineira, né? Gosto de fazer na área de massas também. Futuramente eu quero colocar também a comida japonesa em peças, né? Para dar mais opção para os moradores e para as pessoas que vêm visitar Caeté, porque aos fins de semana aqui dá bastante movimentação. Luciana também lamenta a crise que afeta os distritos. Bom, aqui é um lugar tranquilo, gostoso. Já tivemos pousadas aqui, que foram fechadas de acordo, foram passando os tempos, até mesmo por mudanças de economia, foram fechadas. Tivemos também fábrica, antigamente a Malharia Santos Anjos aqui, que também, com o decorrer de várias mudanças na economia, se perderam com o tempo, né? Hoje aqui a gente tem a cultura mais aqui é fazenda, né? Aqui tem fazenda direcionada a doces, ao leite, e a única forma de trabalho em fábrica aqui é uma fábrica que tem de material de limpeza. O acesso a Caeté é feito pela região dos bairros Retiro e Jardim Esperança. Ali, o caminho novo já é anunciado com o marco. No entanto, a comunidade reclama de problemas na estrada, que tem cerca de 7,5 km e principalmente dos ônibus, o que dificulta o acesso à localidade. Nós, infelizmente, nós somos às vezes um pouco até abandonados aqui de sistema de transporte precário, entendeu? A estrada precisando de conservação, às vezes é muito difícil, entendeu? Normalmente o pessoal reclama e tal. Ônibus aqui é precário mesmo, quase todo dia nós temos um problema, ônibus quebrando, isso é a dificuldade da gente aqui. Este problema é considerado um dos mais graves por Dirceu de Oliveira e Sebastiana Alves. Está com esse problema, inclusive os ônibus estão quebrando muito. A gente está problema de transporte é outro problema, porque eles vêm comendo muito frequente a quebra de ônibus, a empresa mata o horário, não cumpre aquele horário, e só o horário seguinte. Então, você imagina aí, por exemplo, sábado e domingo, que os ônibus são de 2 em 2 horas, quando quebra o ônibus, você fica 4 horas sem ter jeito de ir ou vir para o pessoas. Dirceu se emociona por conta dos anos de luta pelas melhorias no distrito. Ele e Sebastiana já foram presidentes da Associação dos Moradores de Caeté, que hoje está sem diretoria. Ela conta que a luta para o distrito ter mais ônibus no dia a dia foi grande. Moradores chegaram a fazer protestos para que a comunidade conquistasse o coletivo de hora em hora, de segunda a sexta-feira. O problema é que muitas vezes os veículos ficam cheios de passageiros de outros bairros no trajeto e o caetense acaba ficando nos pontos. A gente quer que melhore as condições da empresa para com o bairro e que a CETRA socorre a gente, porque é lamentável a forma que a CETRA procede conosco. Aqui sempre foi difícil. Toda vez que quebra um ônibus, nós ficamos morfando no ponto. A CETRA, no entanto, informou que as linhas de ônibus que atendem o distrito não serão canceladas. Caeté tem ainda outros desafios. Parte dele não tem rede de esgoto da Cesama, o que fez com que alguns moradores na Rua dos Canários improvisassem o serviço com canos estreitos. Aí o meu esgoto passa aqui, ó. O cano dá para filmar ele aqui, talvez. Aqui, desce aqui, ó, nesse bueiro. Aí quando entope eu tenho que mexer nisso aqui tudo. Porque é um cano de 100, ele desce daqui, passa na casa do vizinho e joga lá na rede, lá embaixo. Que é uma rede improvisada. A falta de sinais de telefonia de celular é outro problema em Caeté. Muitos chegam aqui e não tem sinal. Não temos acesso à banda larga, nós não temos a fibra ótica, nós não temos nada disso, porque não tem
coisa aqui. Apesar da fibra ótica passar ali no Jardim Esperança, indo para Bicas ou vindo lá de Matias. Né? Apesar dos problemas, cada morador traz um brilho nos olhos ao falar do que significa viver no povoado. Como é que é a vida aqui em Caeté? Muito tranquilo, aqui é super tranquilo, a gente vive bem, vive tranquilo, entendeu? É muito tranquilo. Conheço todo mundo conhece a gente por causa do comércio, né? É tranquilo, vida tranquila. Final de semana aqui no Bar do João Paulo tem também forró, esse contrato, os músicos, né, vem cá e toca e a gente diverte como a gente pode, mas aqui não é um lugar ruim de viver, não. Eu adoro esse lugar, eu gosto da comunidade, se eu puder brigar por alguma coisa, no bom sentido, né, brigar, para trazer de bom para a comunidade, eu trago. Aqui a gente tem qualidade de vida, a gente tem umas amizades muito boas, a população é muito boa e está crescendo muito de uns tempos para cá. Sabe, e toda a minha família, todos gostam de Caeté.